Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus. Hoje vamos meditar sobre a providência divina. A providência divina, o socorro de Deus quando estamos necessitados. Eu vou pedir para vocês assistam até o fim. É uma meditação importante para todos nós. Vamos meditar porque esse é um assunto bem importante. Amém? Amém. Mateus 17, do 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De que os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e joga o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Amém. Então a Noemi leu o Evangelho de Mateus, onde nós vemos uma passagem em que Jesus e Pedro vão para Cafarnaum. Lá, cobradores de impostos de 2 dracmas cobram a Pedro: você e o seu mestre não pagam imposto? Antes que Pedro se manifestasse a Jesus, que estava dentro de casa, Jesus se antecipa a Pedro e pergunta assim: Pedro, o que você acha? Os reis da terra, as autoridades, cobram imposto dos filhos da terra ou dos estrangeiros? E conforme aquela lei da época, Pedro diz assim para Jesus: bom, se cobra dos estrangeiros. Então Jesus fala assim: então os filhos não têm que pagar, os filhos estão isentos. Mas para que não cause escândalo, não dê discussão, não dê um mal-estar, vamos fazer assim: vá até o mar, jogue o anzol, pesque um peixe e dentro da boca desse peixe você vai achar uma moeda de 4 dracmas. Então você vai pagar o seu imposto e o meu. E essa história, esse ensinamento que Jesus, que consta do Evangelho de Mateus, nos mostra o seguinte: uma situação em que Jesus e Pedro deveriam pagar um imposto em que eles não tinham dinheiro. E de forma milagrosa, o dinheiro aparece e é pago o imposto. Um imposto injusto até. Por quê? Porque, na verdade, aquele imposto não deveria... Eles não estavam devendo aquele imposto, não é? Não era um imposto justo. Mesmo assim, a providência divina, o socorro de Deus, veio de forma milagrosa e pela boca de um peixe se achou uma moeda de 4 dracmas e foi pago o imposto deles e tudo foi resolvido. Mas o que nós aprendemos aí? Nós vemos aí um socorro de Deus, uma providência divina. Existiu no século XIX um evangelista inglês, não é? Que fundou vários orfanatos. Ele se dedicava muito à oração e à caridade. O seu nome era George Miller e ele foi um homem de muita fé, de um testemunho muito poderoso de vida. E, certa ocasião, ele foi um homem que teve mais de 10 mil órfãos, que ele ajudou, que ele socorreu lá em Londres. Havia muitas crianças abandonadas, e esse homem fundou vários orfanatos, e numa dessas passagens ele estava cuidando de 1.000 órfãos, 1.000 crianças órfãos, que não tinham pai nem mãe, não tinham com quem cuidar. E chegou de manhã, essas crianças não tinham uma refeição, um pão, nada para comer. Mesmo assim, e os empregados, aqueles que ajudavam no cuidado desse orfanato, disseram a ele: vá até uma casa de alguém rico, alguma pessoa de posses, peça dinheiro para que nós possamos comprar comida, essas crianças vão acordar e não têm o que comer, tudo. Mas George Miller tinha uma fé que até certo ponto até invejável, porque ele tinha uma comunhão com Deus impressionante.
E ele diz assim, não, o Salmo 68 diz que Deus, o Salmo 68 no versículo 5, não é? Diz que Deus é o pai dos órfãos, não é? Se ele é o pai dos órfãos, e Deus é todo poderoso, e Deus nos ama, então ele nos socorrerá. Em vez de ele pedir para alguém rico, pedir para algum político, ele entrou em oração com Deus. O que aconteceu? Ele mandou que as crianças sentassem na mesa, sob o olhar espantado das outras pessoas adultas que estavam ali. Aquelas 1000 crianças sentaram, e quando as crianças acabaram de sentar às mesas, bateram na porta, e várias carroças de pães que estavam sendo entregues ali, numa providência divina, para que as crianças tivessem o que comer, em resposta à fé e à oração de George Miller. E isso aconteceu porque os pães haviam sido muito cozidos, não era do gosto das pessoas dos palácios, dos nobres, e o padeiro, então, em vez de jogar fora o pão, resolveu dar, que era um bom pão, era um pão comestível, não é? Mas não era dos gostos das pessoas ricas, havia passado um pouco do ponto, e as crianças tiveram aqueles pães para comer, e essa foi a oração, a resposta de oração de Charles Miller. Foi uma providência divina. E esse testemunho é conhecido porque George Miller, ele é um evangelista famoso do século XIX. Mas quantas vezes Deus tem nos socorrido e nós nem percebemos, e quando falamos assim, bom, agora não há jeito, não há como escapar dessa situação, como eu vou pagar essa dívida, como eu vou pôr comida dentro de casa, como eu vou pagar o meu aluguel? E se nós tivermos fé e tivermos esse espírito de oração e pedir o socorro de Deus, é claro que Deus nos socorrerá, não é? Mas o que aconteceu? George Miller foi atendido em sua oração. Agora, vou pedir para que a Noemi dê um testemunho do que aconteceu durante a vida dela, testemunhando da providência divina. Vamos ouvir. Então, amigos, vou contar um breve testemunho, algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Trabalhava numa empresa e um certo dia, antes de eu receber o meu salário, faltavam ainda 3 dias para eu receber o meu salário. Eu senti um desejo de ir até o caixa eletrônico que tinha na empresa para ver meu saldo. Assim, do nada, né? Eu falei assim, por que eu vou lá? Mas eu tive vontade de ir lá e ver meu saldo. Quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, tem um dinheiro que eu não estava esperando. Aí eu me lembrei que eu havia vendido um teclado e a pessoa iria me pagar no dia 30. E eu lembro que eu estava no dia 27. Aí o que aconteceu? A pessoa ia me pagar no dia 30 e me pagou antes. Eu falei assim, então esse é o dinheiro, né? Tá. E aí eu senti um desejo no meu coração de mandar esse dinheiro, exatamente esse dinheiro, para uma amiga minha que eu sabia que estava passando por uma certa dificuldade. Então eu fui lá, falei assim, bom, se eu recebi antes é porque eu realmente tenho que passar esse dinheiro para ela, é isso que Deus quer. Eu senti claramente no meu coração. Então eu passei o dinheiro para ela. E depois de uns dias, ela me ligou, chorando, falou assim que aquele dinheiro que eu tinha mandado para ela era exatamente o valor do aluguel que estava atrasado. E ela estava desesperada sem saber como que iria pagar. E o valor era exatamente esse. Então, olha só como Deus faz as coisas, né? A pessoa que ia me pagar dia 30 pagou 3 dias antes. Quando eu recebi o dinheiro, senti vontade de passar para ela. E essa minha amiga depois me devolveu e ainda me deu presente para mim e para minha família. Então, com esse testemunho, o que eu quero dizer? Que a gente deve realmente confiar em Deus, porque a obra de Deus vai muito além do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente está com a mente só direcionada para o problema. E a gente tem que ter a mente em Deus, olhar para Deus, porque para Ele nada é impossível. Amém?
Amém. Então, que testemunho maravilhoso, não é? Um testemunho de providência que aconteceu na vida da Noemi. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, também no versículo 35, então Jesus pergunta para os apóstolos. Então Jesus perguntou: quando eu os enviou os apóstolos a pregarem o Evangelho, quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, quer dizer, eles foram pregar, eles não levavam bolsa, nem nada que pudesse garantir algum conforto, alguma coisa para eles. Eles foram sem nada. E Jesus perguntou: vocês foram sem nada, mas faltou alguma coisa para vocês? Lhe faltou alguma coisa? E eles responderam: não faltou nada. Então vocês verem que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, existe a providência divina, existe o favor divino. Não é uma barganha que eu tenho que dar dinheiro a Deus para que Ele me dê mais. Não é uma barganha, é fé mesmo, é confiar em Deus, é se ter o coração sincero na presença de Deus, como o exemplo que eu dei desse evangelista, como tantos cristãos têm essa vida de confiança em Deus e levam realmente a palavra de Deus a sério, levam Jesus a sério, confessam Jesus e confiam no poder de Deus, porque Deus tem prazer em nos socorrer, Deus tem prazer em honrar a nossa fé, Deus tem prazer em ver que nós temos um coração voltado a Ele, que não duvidamos do seu poder e que sabemos que Ele está conosco, está cuidando de nós. A providência divina não é uma barganha. Não quer dizer que você não possa ajudar o lugar da sua religião ou ajudar alguém, mas não é por isso que Deus vai lhe favorecer. Deus vai entrar com a providência divina por amor e honrando a sua fé, não é? Porque Deus gosta quando vem em nossos corações uma fé realmente que remove montanhas, uma fé que confia nele, como tantos confiaram. Vamos meditar nisso, porque hoje em dia nós estamos numa situação difícil e as pessoas precisam muito desse socorro de Deus, em vários sentidos, e Deus há de nos socorrer. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que você tenha sido abençoado como nós fomos. Eu peço que você dê um like, curta e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal. Nós temos vários vídeos e são vídeos, graças a Deus, muito edificantes. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela sua palavra, porque o Senhor está sempre nos abençoando, pela sua provisão. Pedimos a Deus que abençoe as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse canal, que elas possam, Senhor, crescer na fé, ter uma mente voltada para Ti. Pedimos a sua bênção por toda a família também dessa pessoa. Pedimos pelo Brasil, pelas pessoas que estão no sul do nosso país. Pedimos que o Senhor venha abençoar, livrar de doença, que os recursos cheguem a essas pessoas e principalmente a sua palavra. Pedimos que abençoe as igrejas ali no sul, os pastores, que todos Amém. possam buscar o Senhor em espírito e em verdade, com o coração sincero. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.